Olá, sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência agora ao livro de Êxodo. Estou no capítulo 26, seguindo. Se ajustarão a primeira argola, assim que se fará para com as 2 tábuas, serão 2 para cada 2 cantos. Assim serão 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, de ouro fará suas argolas pelas quais hão de passar as travessas e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. O véu, o respondeiro e as colunas. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus cochetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás para o véu e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta do tabernáculo um reposteiro de estofa azul e púrpura e carmesim, linho fino, retorcido, obra de bordador. Para este respeito, farás 5 colunas de madeira de acácia, as cobrirás de ouro, e seus cochetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. O autor do holocausto fará também o autor de madeira, o altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 covados, e será o comprimento de 5 de largura, e será quadrado o altar de 3 covados de altura. De 4 cantos fará levantar 4 chifres, os quais formarão uma só peça de altar, e cobrirás-o de bronze. Far-lhes-ás também recipiente para recolher a sua cinza, e pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos esses utensílios fará de bronze. Falha-lhes também uma grelha de bronze, uma forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porá dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas
o farás como se te mostrou no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Fará também o átrio do tabernáculo, o total meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado de 100 covados, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os ganchos das colunas e das suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprimento haverá cortinas de 100 covados de comprimento, e as suas 20 colunas, as suas 20 bases serão de bases, o gancho das colunas e suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 covados, as colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 covados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 covados. As suas colunas serão 3, as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 covados. As suas colunas serão 3, as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 covados de estofa azul, de púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 covados de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordenarás os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu, e está diante do tabernáculo. Arão e seus filhos, e a conservação em ordem desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Deus escolhe Arão e seus filhos para os sacerdotes. Faze também vir junto de ti Arão, teu irmão, teus filhos, e com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás veste sagrada para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. As vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens hábeis que enchi o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral para a espola sacerdotal, uma sobre pelis, uma túnica bordada, mistra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, e para me oficializarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e farão estofa sacerdotal de ouro, o estofa azul de púrpura e carmesim, linho fino, retorcido, obra esmerada.
Terá 2 obreiras que se unam às suas extremidades, e assim se unirá o cinto de obra esmeralda que estará sobre a estola sacerdotal. Será obra igual da mesma obra de ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomará 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como louvores de sinete. Gravarás as tuas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, e farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel e Arão. Levarás os seus nomes sobre ambos os teus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira. As farás e as correntes de fieiras prenderás nos engates. Farás também o peitoral do juízo da obra de esmeralda, conforme a obra estola sacerdotal. Farás de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim, de linho fino retorcido. Quadrado e duplo será 1 palmo do seu comprimento e de 1 palmo de sua largura. Colocarás nele engates de pedra com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será a de esmeralda, safira e diamantes. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix, jaspis. Elas serão guarnecidas de ouro e seus engates. As pedras serão conformes os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes serão esculpidos como sinetes, cada uma com seu nome para os 12 tribos. Para o peitoral farás corrente como cordas de obras trançadas de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas na extremidade do peitoral. As 2 pontas da corrente prenderá nos 2 engates e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral e na sua orla interior junto à estola sacerdotal. Fará também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo da frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmeralda da estola sacerdotal. Ligarão o peitoral com suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal e num